Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora, vamos aos destaques de hoje. Falha de segurança durante o processo de transferência de prateleiras pode ter sido motivo do acidente que deixou uma vítima em supermercado aqui da capital. O Ministério Público do Maranhão também anunciou que vai inspecionar todos os supermercados do segmento de atacado em São Luís. Definidas as regras para as mulheres vítimas de violência receberem o aluguel Maria da Penha. E ainda, candidatos a prefeito de São Luís cancelam agendas depois de diagnóstico de coronavírus. O Jornal da Difusora já está no ar. O Ministério Público anunciou medidas na tentativa de evitar acidentes, como o que aconteceu na última sexta-feira em um supermercado aqui de São Luís. Empresários do setor devem ser convocados para discutir mudanças. O acidente que causou a morte da colaboradora Elane de Oliveira, de 21 anos, e que deixou 8 pessoas feridas, pode ter sido causado por uma falha de segurança durante o processo de transferência de prateleiras. Houve negligência, tanto que houve o evento, na sexta-feira, do desabamento das 5 prateleiras. Então, isso não pode mais ocorrer, de forma alguma. A prevenção, ela é tida como algo muito antipatizado pelas pessoas, mas ela só se torna relevante quando ocorre o acidente. O Ministério Público do Maranhão também anunciou que vai inspecionar todos os supermercados do segmento de atacado em São Luís e que vai convocar os donos dos estabelecimentos comerciais. O objetivo é propor um acordo para impedir que a reposição de mercadorias seja feita enquanto os clientes estiverem dentro das lojas. O serviço ele tem que oferecer segurança. Hoje eu tenho certeza que o consumidor de São Luís está todo mundo abalado com essa situação. Até porque existem vários vídeos mostrando o momento do desabamento. Então o que nós queremos agora é evitar. Câmeras do supermercado registraram o momento em que a prateleira, com cerca de 15 metros de altura, desabou. Quase 300 bombeiros participaram do resgate. Na semana passada, um funcionário do supermercado chegou a gravar este vídeo, em que diz que uma das estantes foi trocada de lugar sem que fosse desmontada, o que teria causado instabilidade à estrutura. Estão tirando tudo quanto é mercadoria de cima, que ela está caindo, ó. Olha como ela está torta. Está toda balançando. O caso também é investigado pela Polícia Civil. O objetivo é apontar os culpados pelo acidente. Será apurado eventuais responsabilidades, tanto da empresa e como também a empresa é responsável pela montagem dos equipamentos lá que vieram a desabar. E o inquérito policial vai apontar aí se houve algum tipo de negligência ou interesse. Bom, em nota, o Grupo Mateus informou que está aguardando os laudos periciais que devem apresentar as causas do acidente. Disse ainda que, desde o início, está colaborando integralmente com as investigações e que considera prudente aguardar o laudo final dos peritos, evitando especulações e informações imprecisas. Você vai ver agora que o Instituto de Criminalística concluiu o laudo sobre as causas da morte da idosa enterrada de forma clandestina em um cemitério de Paço do Lumiar. 2 homens permanecem presos por suspeita de envolvimento no crime. Com base na perícia realizada logo após o corpo ter sido encontrado, foi possível concluir que a vítima estava enterrada há mais de um mês e que a ação envolveu mais de uma pessoa. O ato relacionado a fazer o enterro naquela posição, naquela profundidade de 1,20 m, esses vestígios para os peritos de local são claros que nós temos mais de uma pessoa envolvida nesse ato. O Wilton foi um dos responsáveis pela perícia. Segundo ele, alguns detalhes chamaram a atenção da equipe, como as condições em que o corpo se encontrava e a localização de onde a vítima foi enterrada. O corpo já estava em estado de putrefação avançada, ou seja, estava em parte de mumificação, estava bem mumificado, fazia algum tempo que estava enterrado. Ele estava revestido em 3 cobertas, sendo uma rede, inicialmente pegou uma rede, depois uma coberta branca e uma coberta verde. Que tanto o coveiro quanto o autor descrevia que ele estava enrolado numa coberta verde.
O corpo da idosa Fátima Maria Evangelista dos Santos foi localizado em um cemitério em Passo do Lumiar no começo do mês de setembro. 2 homens permanecem presos, suspeitos de envolvimento no crime. Um deles seria candidato a vereador em São Luís. Eles vão permanecer presos até o final do processo, né? Então, e também tem algumas outras pessoas que estão sendo investigadas e também vão ser indiciadas no final do inquérito de acordo com a conduta de cada um. O resultado da perícia técnica realizada na casa da vítima ainda não foi divulgado, mas de acordo com informações preliminares do ICRIM, é muito provável que esse crime tenha sido cometido lá. Isso porque, durante os trabalhos, foram identificados vestígios de sangue. Esse laudo relacionado à luminescência, aplicação de Blue Star, essa semana ele já deve estar sendo liberado. O laudo de local, que foi onde ela foi encontrada enterrada, esse laudo já foi liberado. Inclusive, nós já temos também a confirmação odontológica de que é realmente o cadáver da senhora Fátima Maria. Bom, você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, deixe o seu comentário, você pode interagir com a gente, fique à vontade, inclusive para dizer de onde está acompanhando a nossa programação. Daqui a pouco você vai ver que candidatos a prefeito de São Luís cancelam agendas por causa do coronavírus. A gente volta já. Já estamos de volta com o Jornal da Difusora e agora a gente fala de eleições 2020. E você confere agora a agenda dos candidatos à Prefeitura de São Luís para amanhã. Pela manhã, Franklin Douglas, do PSOL, participa de entrevista em programa de rádio. À tarde tem reunião com apoiadores no centro da cidade e à noite reunião do Diretório Municipal do partido. Neto Evangelista, do Democratas, pela manhã participa da sessão plenária da Assembleia Legislativa. À tarde tem gravação de material de campanha, reunião temática sobre educação com candidato a vereador e à noite reunião com candidata a vereadora no bairro Jordoa. Silvio Antônio, do PRTB, pela manhã tem reunião na FEComércio com líderes de movimento. À noite tem reunião com a equipe técnica de assessores de campanha e participa de live de explanação de governo. Duarte Júnior, do Republicanos, pela manhã tem caminhada no bairro Aurora e depois participa de sessão da Assembleia Legislativa do Estado. No início da tarde tem reunião com lideranças e caminhada na Cidade Olímpica. À noite participa de ação no bairro Radional. Olha, os demais candidatos não enviaram as agendas de campanha até o fechamento desta edição. Olha, o candidato do PCdoB, Rubens Pereira Júnior, cancelou a agenda de campanha para os próximos dias após ser diagnosticado com Covid-19. A informação foi confirmada pelo perfil dele em uma rede social. É o segundo candidato à prefeitura da capital a contrair a doença. Carlos Madeira, do Solidariedade, ficou internado para tratamento, retomou as atividades de campanha, mas ontem o candidato divulgou uma nota cancelando toda a agenda por 48 horas, porque tem sentido desconforto respiratório e foi aconselhado por uma equipe médica para ficar de repouso. Você vai ver agora o resultado de uma pesquisa divulgada pela Exata, a pedido da TV Difusora, do Sistema Difusora, para o município de Passo do Lumiar. Foram 2 cenários analisados. Veja o primeiro. Em primeiro lugar aparece Fred Campos, do PL, com 35%. Em seguida, a atual prefeita de Passo do Lumiar, Paula Azevedo, do PCdoB, com 25%. Em terceiro, o candidato do MDB, Gilberto Aroso, que marcou 6 pontos percentuais. Carla Maia, do PSC, foi citada por 4% dos entrevistados. Edinaldo Moura, do Democracia Cristã, e Francisco Neto, do PSL, ambos marcaram 2 pontos percentuais. E, por fim, Banaldo Iguaíba, do Partido Verde, foi citado por 1%. Nenhum, branco e nulo, somaram 15% e não sabem ou preferiram não responder 10%. Vamos agora ao segundo cenário analisado pela pesquisa. Fred Campos segue na frente agora com 36%.
seguido da prefeita Paula Azevedo, com 28%. Depois, Carla Maia, com 4%. Seguem com 2% Edinaldo Moura e Francisco Neto. E Banaldo Iguaíba, 1%. Nenhum branco e nulo somam 17%. E não sabem ou preferiram não responder, 10%. Olha, a pesquisa Exata TV Difusora ouviu entre os dias 22 e 25 de setembro 444 eleitores em Paço do Lumiar. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos e o grau de confiabilidade é de 95%. A pesquisa foi devidamente registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número MA 08363/2020. Você vai ver agora que começou hoje a série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Imperatriz. A entrevistada de hoje foi Mariana Carvalho, do PSC. A sabatina aconteceu no programa Na Hora D com Josafá Ramalho, transmitido simultaneamente na TV e Rádio Difusora Sul, ao vivo para Imperatriz e região. A entrevista teve duração de 30 minutos, divididos em 2 blocos de 15 minutos e diversos assuntos foram abordados. A candidata respondeu os questionamentos e falou sobre suas propostas em diversas áreas, como educação, saúde, infraestrutura, esporte, cultura, entre outros. Durante o programa, a candidata respondeu ainda 3 perguntas enviadas por telespectadores, sorteadas durante a sabatina. A candidata Mariana Carvalho foi a primeira a participar da sabatina com os candidatos a prefeito de Imperatriz, uma iniciativa do Sistema Difusora de Comunicação pelo fortalecimento da democracia. É importante que a população tenha acesso aos candidatos, possam saber daquilo que pensa, como que querem fazer em Imperatriz, porque chega da gente ter promessas milagrosas, pessoas que fingem dizer o que querem fazer e muitas vezes não fazem. Então aqui nós temos a oportunidade de falar um pouco da nossa vida, do nosso histórico e daquilo que nós queremos. Então, obrigado, Difusora Sul, pela oportunidade. Amanhã o entrevistado será Aloísio Melo, do PSOL. Em Caxias, a polícia investiga o crime contra um militar reformado morto a tiros em uma casa de jogos. Outro policial também chegou a ser atingido. O crime aconteceu na tarde deste domingo em uma casa de jogos que fica na Travessa Raimundo Villanova Assunção, rua que dá acesso à Avenida Beira Rio, no centro da cidade. As circunstâncias e motivação do crime ainda estão sendo investigadas. Inclusive, a polícia ainda não sabe se os 2 homens que chegaram de motocicleta no local onde o policial reformado estava já chegaram atirando ou se anunciaram assalto. Mas a Polícia Civil esteve presente, pegou todos os detalhes da ocorrência, a Polícia Militar fez sua parte, está fazendo sua parte, que é a continuação das buscas, das procuras. Mas a Polícia Civil está investigando o caso em 2 linhas de investigação. Uma delas como suposto assalto, que culminou com a morte do policial reformado José Edmilson Lima da Silva, de 63 anos. Foi colhido também ainda ontem que os indivíduos estavam numa moto pop preta, estacionada à distância da casa de jogo. Um desceu e foi lá anunciar esse assalto. De acordo com o auxiliar de perícia da Polícia Civil, Kilson Araújo, foram 2 disparos de arma de fogo. Um atingiu o policial que estava jogando com Edmilson. Este está fora de perigo. O outro tiro foi direto na região frontal de Edmilson. Agora eu volto a lembrar a você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, que pode deixar o seu comentário e interagir com a gente. Fique à vontade, faça como o Raimundo Nelson, que deixou lá a mensagem. Obrigado pela participação. Daqui a pouco você vai ver que foram definidas as regras para mulheres vítimas de violência receberem o aluguel Maria da Penha. A gente volta já. De volta com o Jornal da Difusora, agora a gente atualiza os dados da Covid-19 no Maranhão. Nas últimas 24 horas, 388 pessoas foram diagnosticadas com a doença em todo o estado. Do total, 317 estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada e mais de 4.500 estão em tratamento em casa. O número de recuperados passa de 167 mil e o de mortes, infelizmente, é 3.807. O número de casos suspeitos é 4.899. Esses dados foram divulgados agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde. Você vai ver agora que foram discutidas hoje as regras para o programa que vai beneficiar mulheres vítimas de violência em todo o estado. Os critérios foram definidos em uma lei federal.
Esta reunião técnica é para acertar detalhes de como vai funcionar o aluguel Maria da Penha, instituído através de uma lei sancionada recentemente. O aluguel social instituído será mensal e terá o valor de R$ 600. A prioridade serão mulheres em situação de vulnerabilidade que têm filhos menor de idade. O programa será coordenado pela Secretaria Estadual da Mulher. E vai durar até 1 ano, mas ele vai ser concedido na medida do prazo das medidas protetivas de urgências que são concedidas pelo Poder Judiciário com prazos. Atualmente, a mulher em situação de violência já tem outros benefícios, caso não tenha como voltar para casa. Um deles é a casa-abrigo. Se verificar que a mulher ainda continua nessa situação de risco e não tem mesmo outro local para quem ela possa contar, para onde ela possa ir, até mesmo de familiares, ela é encaminhada para a casa-abrigo do Tribunal de Justiça, né, que é um abrigo sigiloso, mas em prol dessa segurança dessa mulher. De acordo com a lei de número 11.350, de 2 de outubro de 2020, receberá o benefício a mulher que estiver sob medida protetiva expedida de acordo com a Lei Federal 11.340, de agosto de 2006, que comprove situação de vulnerabilidade de forma a não conseguir arcar com as despesas de sua moradia, que tinha renda familiar anterior à separação de até 2 salários mínimos e que não possui parentes até 2º grau em linha reta no mesmo município de sua residência. A própria Lei Maria da Penha, ela prevê que o homem agressor saia do lar e a mulher fique juntamente com os filhos e que este agressor ele não se aproxime do local, não se aproxime da mulher, né? Mantenha certa distância. Então, essa lei do aluguel social Maria da Penha, ela vem para se somar a outras políticas já existentes. Mulheres de todo o estado que se encaixam nos critérios serão alcançadas com a lei. A gente vai lembrar que esse benefício não será concedido apenas para as mulheres de São Luís ou da região metropolitana, mas vai atingir inclusive as mulheres onde não há comarca, né, onde não há um juiz residindo ali naquele determinado local. Olha, com a obrigatoriedade do uso da cadeirinha para o transporte de crianças aprovado pelo Congresso, o Detran do Maranhão promete intensificar as fiscalizações. Falta apenas a sanção do presidente da República para que o novo Código Brasileiro de Trânsito seja aprovado. Entre as mudanças está a incorporação da resolução que obriga desde 2008 o uso das cadeirinhas para levar as crianças no carro. A idade, por exemplo, sobe de 7 para 10 anos. Nós temos uma resolução que foi estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito desde 2008 que estabelece exatamente essa obrigatoriedade do uso dos dispositivos de segurança para crianças, além, obviamente, da obrigatoriedade de que elas, até a idade de 10 anos de idade, sejam transportadas no banco traseiro de qualquer veículo. Uma das consequências é a fiscalização, que vai ser intensificada. Este ano, o número de autuações em todo o Maranhão, por não usar os equipamentos de segurança, deve ser bem maior que os registros de 2019. Nós tivemos, em 2019, 461 autuações na base de dados do Maranhão, decorrente da inobservância, né, da legislação. Agora, em 2020, nós já temos 320 autuações registradas, também na base do Maranhão, e, indiscutivelmente, essa fiscalização ela terá que ser intensificada a partir de então. A Organização Mundial de Saúde alerta que usar estes dispositivos reduz a morte de crianças em até 80%. De acordo com os órgãos de trânsito, a redução do número de crianças mortas em acidentes por não usar a cadeirinha é de 12,6% de 2010 para cá, quando foram iniciadas as fiscalizações. Se algum trecho não for vetado, o novo Código de Trânsito mantém como gravíssima a infração para quem não usa cadeira de segurança. E a gente encerra com imagens ao vivo da movimentação tranquila na Avenida Jerônimo de Albuquerque, aqui em São Luís. Obrigado pela audiência, boa noite, até amanhã.